Boa noite mais uma vez a todas e a todos. Esse sábado está transbordando de conhecimento, não é mesmo? Eu espero que tenha dado pelo menos aí um tempo de beber uma água, comer algo, para poder recarregar as energias, porque ainda temos 2 mesas. Por isso eu vou reforçar alguns lembretes. Só receberão certificado quem fez o cadastro. Se você ainda não fez, acesse www.forum.pedagogiaecossistemica.com.br e faça o seu cadastro. Todos os links das mesas já estão disponíveis também aqui no canal. Vocês já podem clicar no sininho para definir o lembrete e assim serem avisados quando uma nova mensagem estiver, uma nova mesa, perdão, estiver começando. Estamos aguardando as suas perguntas no chat. Vocês também fazem parte desse fórum e nós queremos ouvir vocês. Se você quiser que a sua escola faça parte da teia escolar da pedagogia ecossistêmica, é só acessar o link que colocamos no chat, ou então acessar o QR Code que está na tela, preencher os dados que entraremos em contato com você, ok? Então vamos lá para a nossa quinta mesa e quem assume agora a mediação é João Vieira, da Rede Indígena de Memória e Museologia Social. Ele que é mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo Programa de Especialização em Patrimônio e graduado em História pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é assessor da Rede Indígena de Memória e Museologia Social e do Instituto Cobra Azul de Arqueologia e Patrimônio. Ele é coordenador da Rede Cearense de Museus Comunitários e do projeto Historiando. Desenvolve trabalhos relacionados nas seguintes temáticas: história, memória social, educação para o patrimônio, etnicidade, museologia, museus indígenas e comunitários, gestão de políticas culturais, gestão museológica e preservação do patrimônio cultural. E teremos também Nilson Cardoso, que é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutorando em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é professor da UES no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no campus de Crateús. É docente do mestrado profissional em Rede e Ensino de Biologia na UES. Ele integra o grupo de pesquisa Educação, Cultura Escolar e Sociedade. E ele também é pai do Arthur, do André e companheiro da Andréa. Então, João, Nilson, a mesa fica com vocês. Obrigado, Carol. Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora o convite para participar desse primeiro Fórum Internacional da Pedagogia Ecossistêmica. É, sem sombra de dúvidas, uma honra poder mediar uma mesa que irá tratar de uma temática tão importante, né, principalmente no contexto político em que nos encontramos, né, de perdas e violações de direitos, de enormes retrocessos nas políticas e no reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas, o que coloca em risco a própria manutenção da cultura, da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e tradições desses povos, né? E tudo isso depois de algumas décadas de avanços e conquistas importantes, principalmente na primeira metade dos anos 2000, né? Sobretudo no que diz respeito às políticas voltadas ao enfrentamento, à discriminação e à promoção da igualdade racial, que fizeram, de certo modo, romper o silêncio histórico que se manteve por tantos anos em relação a outras narrativas que disputam memórias, reconhecimentos, identidades e políticas públicas específicas em nosso país, como é o caso dos povos afro-brasileiros e indígenas. No campo da educação, por exemplo, tivemos a promulgação da Lei 10.639, né, em 2003, que alterou o artigo 26 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, né, a LDB, e obrigou todas as escolas e instituições de ensino básico do país, tanto públicas quanto privadas, a trabalhar em sala de aula conteúdos da história da África e da cultura afro-brasileira. Em 2008, essa lei foi alterada pela Lei 11.645, incluindo também as histórias e culturas indígenas. E aí, desde então, as discussões acerca da importância de se trabalhar temáticas étnico-raciais nos processos de formação de estudantes passou a fazer parte do cotidiano
educacional, tanto das escolas como também das instituições de ensino superior. Essas demandas reclamam a atenção dos docentes, de nós pesquisadores e pesquisadoras, dos militantes, dos coletivos, dos representantes da sociedade civil, enfim, dos ambientes de formação de uma maneira geral, uma vez que se constata que os componentes curriculares são quase que exclusivamente assentados em perspectivas eurocêntricas e, portanto, colonialistas de se conceber a produção dos conhecimentos. E uma das principais implicações deste processo é a dificuldade de se fazer da sala de aula um espaço privilegiado para pensar as diversidades e a problematização do mundo como um lugar complexo, diverso e que está para além dos reducionismos e das limitações dos paradigmas ditos ocidentais. E para tratar de uma questão tão complexa como essa, né, temos hoje uma mesa denominada Relações Étnico-Raciais e Educação Indígena, com a professora doutora Vera Rodrigues e com a professora doutora Rita Potiguara. Para tratar das relações étnicas raciais na perspectiva indígena, iremos convidar agora a professora Rita Potiguara, que é indígena do povo Potiguara do Ceará, é pedagoga, especialista em gestão escolar, mestra e doutora em educação, com pós-doutorado no programa de estudos da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, na Argentina. Ela foi, por muito tempo, conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, né, exerceu o cargo de coordenadora geral de educação escolar indígena e de diretora de políticas de educação do campo indígena e para as relações étnico-raciais no Ministério da Educação. Hoje ela é professora da Secretaria de Educação, lotada no Conselho Estadual de Educação do Ceará, e é membro do Conselho Acadêmico da FLASCO Brasil, onde coordena o Programa de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Direitos Humanos e Diversidade Étnica. Então, minha querida amiga Rita, a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco nesse momento. Também queria cumprimentar especialmente o amigo e companheiro de longas jornadas, né, João Paulo. Queria parabenizar pela realização desse fórum, né, fórum que, nesses momentos difíceis, trata de temáticas tão importantes, tão estruturantes para as nossas vidas, não só para a educação do nosso estado, do nosso país, mas para toda, né, a nossa vida, porque a educação ela faz parte dessa cosmologia inteira que são as nossas vivências. Queria cumprimentar o professor Nilson, queria cumprimentar a professora Vera, que também estará conosco, né, que nessa noite, compondo essa mesa, com quem eu tenho a honra de dialogar nesse momento. Queria cumprimentar especialmente a todos vocês que estão conosco, né? Queria agradecer muito pela audiência e pela participação, né? Então, é uma mesa de diálogo em que nós iniciaremos, né, abrindo a conversa aqui com algumas palavras, mas depois a conversa, o diálogo verdadeiro, né, com escuta atenta, mediado por processos de aprendizagem que a gente trava nesses momentos, que a gente vai conduzir as discussões de hoje à noite. Então, como o nosso querido João Paulo aí me apresentou, eu sou Rita Potiguara, eu sou do povo indígena, do povo Potiguara aqui do Ceará, eu sou de Crateús, do Sertão Central. Crateús é uma cidade em que existem, né, comunidades indígenas urbanas que se organizam na periferia da cidade. Essas comunidades começaram, né, a aparecer no cenário público, né, a partir das nossas organizações, por meio dos movimentos sociais, sobretudo aqui as comunidades eclesiais de base, onde nós lutávamos por moradia e por melhores dias de vida, né,
E nessa luta por moradia, por melhores dias de vida, nós começamos a discutir e a tratar da importância do renascimento, né? Da presença pública, que da importância de trazer a presença pública dos povos indígenas, né? Então, Crateús, assim como outros municípios e o estado como um todo, né, foi tido por um tempo como um lugar em que não existiam mais indígenas, né? Os indígenas haviam sido extintos, segundo alguns documentos oficiais, né? E que teve um documento específico que dizia que, portanto, dada a extinção dos indígenas, a terra estava desocupada para ser ocupada com a produção econômica. Então, daí a gente já vê uma relação entre esse apagamento das identidades, a negação da existência de determinados grupos, não é? Isso faz parte de um projeto econômico, de um projeto societário, de um projeto em que trata de negar as identidades, de negar as presenças e de negar direitos. Então, é nesse contexto que nós, povos indígenas, nos organizamos, né? E a gente vem resistindo estrategicamente ao longo de toda essa história, né? Desde o processo de colonização que aqui foi instaurado. Nós temos, né, nessas nossas formas de resistências, diversas estratégias. Algumas dessas estratégias são os processos educacionais, tanto os próprios, né, que é específico de cada comunidade, né, se nós temos, segundo os dados do IBGE de 2010, né, que foi realizado o último censo, dão conta da presença, da existência de 305 povos indígenas que ocupam esse território chamado Brasil. Nós temos, portanto, sistemas de conhecimento, sistemas de educação específicos para cada um desses povos. Da mesma forma que muitos deles ainda falam suas línguas maternas, né? Também o censo apontou a existência de 274 línguas ainda faladas em nosso país. Então, pensando nesses nossos processos de resistência, nós temos o que nós chamamos de educação indígena, que é a educação própria, a educação de cada povo. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos aqui em Caucaia, os Tapeba, temos o Genipapo Canindé em Aquiraz, os Pitaguari em Maracanaú, Pacatuba, os Canindé em Aratuba, os Potiguara, no meu caso, estão em Crateús, Novo Oriente, Monsenhor Tabosa, Tamboril, diversos municípios, Tabajara, estão em Poranga e assim vai. Também temos Tabajara em outros municípios. Também Crateús, além dos Potiguara, temos os Cariri, temos os Tupinambá, e nesse processo nós também, de resistência, né, nós também nos apropriamos do processo de educação escolarizada. O que é esse processo de educação escolarizada? É um processo em que, na tensão, né, na dialética entre a educação propriamente indígena, né, aquela específica de cada povo, e os processos de educação escolarizados, ou seja, que são mediatizados, né, por uma figura externa às nossas organizações próprias, né, que é a escola, a instituição escola. Então, nesse processo, né, que é escolarizado, a gente vem nessa pegada de construção de projetos de educação escolar diferenciada, né? A gente quer uma educação escolar diferenciada. Por que essa educação que nós pretendemos é diferenciada? Ora, se nós estamos nesse processo de resistência, nesse processo em que a gente se contrapõe, que a gente faz uma crítica aos processos escolarizados nacionais, né, o processo de escolarização nacional, ou seja, o projeto oficial do Estado brasileiro, que historicamente tem sido um projeto de negação das identidades, negação da existência de determinados segmentos formadores, constituidores da sociedade brasileira, negação, invisibilização, exclusão desses grupos. Nós estamos, então, com esse projeto de escola diferenciada, de educação escolar diferenciada, fazendo uma crítica a esse projeto, né? Então, nós também queremos que seja uma educação específica, portanto,
a escola, mesmo essa instituição de fora, essa instituição que é uma instituição, digamos assim, ocidental, nós também nos apropriamos e estamos nessa construção de dar uma identidade própria a ela a partir desses projetos de escola específico de cada povo. Portanto, as escolas, por exemplo, entre os Tapeba, ela tem uma finalidade. As escolas entre os Potiguara têm uma outra finalidade. Embora ambas as escolas aqui no estado do Ceará, ambas as escolas indígenas, façam parte desse sistema estadual de educação. Então, nós também temos que essa nossa educação, ela tem que ser uma educação intercultural. O que é uma educação intercultural? É uma educação que põe em diálogo os diferentes sistemas de conhecimento, os diferentes saberes, as diferentes culturas. Para nós não existe cultura inferior, nem cultura superior. Para nós existem culturas, existem saberes, e todos os saberes e todas as culturas, eles possuem sua legitimidade, sua riqueza, e nesse aspecto nós colocamos em diálogo, através dos nossos currículos, que são currículos interculturais, esses diferentes saberes. Nós trazemos para dentro das nossas escolas os conhecimentos tradicionais, os conhecimentos ancestrais dos nossos povos. Nós trazemos os saberes dos rezadores, os saberes das lideranças políticas, os saberes dos artesãos, os saberes dos pescadores. E aqui eu lembro da Escola Tremembé Maria Venâncio, que tem um currículo diferenciado, como muitas das nossas escolas indígenas, aqui no Ceará e no Brasil como um todo, mas a Escola Maria Venâncio dos Tremembé de Alufala traz os saberes Tremembé do céu, da terra e do mar. Olha a riqueza que é um currículo desse. Então, nós também temos, nesse processo dessa construção dessa educação escolar diferenciada, nós também temos que essa educação ela é comunitária, ou seja, é uma educação que dialoga com os nossos projetos de bem viver, com os nossos projetos societários, com os nossos projetos de comunidade. É extremamente importante quando a gente tem como fundamento da educação escolar indígena o aspecto comunitário, e isso tem rebatimentos nos nossos currículos, uma vez que nós não queremos que sejam ensinados nas nossas escolas conteúdos que estejam distantes, apartados da nossa vida. Os conteúdos, eles têm que fazer sentido, têm que ter significado para a nossa existência presente, para a nossa existência futura. Por isso, uma das nossas grandes, digamos assim, empreitadas é fazer com que esse currículo intercultural, com que esse currículo contextualizado, ele entre na conformidade que as regras impostas pelos sistemas de ensino. Nós sabemos que os sistemas de ensino eles têm caixinhas que são geralmente muito rígidas, muito inflexíveis, sobretudo quando a gente trata de currículo, porque a gente sabe que currículo é lugar de disputa, currículo é lugar em que a visão de um grupo que domina a sociedade, que tem uma visão que é justamente essa, em que a gente faz essa crítica da educação ocidentalizada, de exclusão, de apagamento das diferenças, do não reconhecimento da diversidade, das culturas, e aí nós estamos nessa empreitada quando a gente se pretende construir, implementar essa educação escolar diferenciada. Além disso, e aí eu queria pedir por gentileza ao João Paulo ou ao professor Nilson que colocasse um videozinho rápido de 1 minuto e 30 segundos, se é possível agora, que é para Katafaba ni wanai.
Sahaye Magape Paitenako, Amazonia, Wanika Wamana Nitsa, We Makayaka, Karunko Akawan, Henry, Terza Wanako Paramarita, Wainhakawakapi Iyo. Wataka wachikure pakuwaka. Nhawahiuka, Brasil. Nhausakapakwe paka. Kametsa watupikaka vintakete iyo. Metsaka dupia upi 1500 anos piakazu. Neta panza puaza que na kaya pikada ke pinevika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. Então, como a gente viu no vídeo, né, tem-se, né, ainda a imagem de que os povos indígenas, quando existem, né, eles devam corresponder àquela imagem, né, de indígena que foi construída ainda na chegada dos europeus aqui em nosso país, no início do processo de colonização. Então, os povos indígenas, eles não podem, né, ter suas culturas, ter seus modos de vida modificados, né? É essa a imagem que a gente chama imagem reificada, né? Imagem congelada, né? E que sejam os povos indígenas que estão presentes nos projetos de colonialidade, nos projetos curriculares ainda dos nossos sistemas de ensino. Portanto, nós, da educação escolar indígena, especialmente, e aqui eu vou falar de duas situações, né? A situação da educação escolar indígena, que ocorre nas escolas indígenas. Vejam bem, nós temos em todo o país, né, em torno de mais de 3.000 escolas indígenas, onde atuam mais de 20.000 professores. Nós temos quase 300.000 crianças e adolescentes e jovens adultos matriculados nessas escolas. Então, aqui se realiza esse projeto de educação escolar específica, intercultural, bilíngue, né, que a gente vem construindo ele ao longo da história, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, que reconhece os nossos processos próprios de ensino e aprendizagem, que reconhecem que nós indígenas temos direito à alfabetização na língua materna, inclusive o processo de ensino fundamental e, nos últimos tempos, né, foi também incluído que o próprio ensino médio também deva ser bilíngue, né? Então deva ter o ensino da língua indígena e os processos educacionais ocorram também na língua indígena de determinado curso. E, especialmente, além da Constituição Federal de 88, que reconhece o nosso direito às nossas organizações sociais e o direito de nós mesmos exercer esse protagonismo, nós também temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, precisamente nos artigos 78 e 79, que vão dizer que nós, povos indígenas, temos direito a essa educação intercultural, e lá a LDB vai dizer como é que deve ser essa educação intercultural. E essa educação intercultural que está lá posta na LDB é essa que a gente vem pleiteando. É uma educação intercultural que não mude a nossa identidade, no sentido de que a gente quer continuar sendo indígena. Mesmo que nós tenhamos acesso às tecnologias, mesmo que a gente não more mais na aldeia, em determinado território demarcado, definido, reconhecido pelo Estado brasileiro, mesmo que a gente more na cidade, acesse às universidades, acesse a outras formas de emprego que não na nossa própria comunidade, nós continuamos sendo indígenas, né? Então, nesse aspecto, a educação escolar indígena, ela vem fortalecer essa nossa demanda, porque a gente
acha importante, e os nossos currículos, geralmente, eles estão estruturados em 3 pilares. A nossa territorialidade, ou seja, a importância dos nossos territórios, sejam esses territórios físicos em que a gente precisa e quer ter as nossas terras demarcadas, seja esse nosso processo de territorialidade, no sentido de território como lugar onde a gente se reconhece como indígena, onde a gente mantém relações societárias, seja intraétnica, ou seja, entre nós mesmos, ou com o não indígena, né? Então, esse território também como lugar de relações, lugar de afeto, lugar de memória. Nós também temos um outro eixo no nosso currículo, que é a identidade, né? Então, a afirmação da nossa identidade indígena, ela perpassa toda essa nossa luta por educação escolar diferenciada. Da mesma forma, o outro eixo, que é a cultura. Nós achamos que a cultura é estruturante, ela é fundamental para a nossa sobrevivência física e cultural, inclusive, né? Então, nossa escola, ela vai ressignificar, né, essa nossa cultura a partir, claro, como todo grupo social, vem sendo a partir das transformações que vêm ocorrendo historicamente. Portanto, essa imagem de indígena, essa imagem congelada, reificada no indígena do passado, aquele indígena que andava nu, né, que ainda aparece essa imagem ainda nos currículos da educação básica e, sobretudo, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Aquele índiozinho com a peninha no cabelo, aquele indígena pelado que morava em oca, né? E é sempre assim, morava, vivia, caçava, pescava, tudo no passado, como se a gente não fôssemos seres do presente, nós não fôssemos seres da contemporaneidade. Portanto, o nosso processo de educação escolar diferenciada tem esse eixo, que são as identidades. Um outro processo, que aí eu quero fazer referência, né, e aí o vídeo, ele traz isso para a gente, né, quando na narrativa, né, que a nossa liderança tradicional vai fazendo, né, trazendo as falas dos não indígenas sobre nós mesmos, indígenas, né, que os índios são iguais, que os índios não têm religião, que os índios não têm leis, que os indígenas cortam o cabelo da mesma forma, que os indígenas só têm os seus esportes tradicionais, que os indígenas não têm acesso aos diversos níveis de escolarização, não é? Então, a partir do que, e aí João Paulo chamou a atenção, né, na sua fala introdutória, a partir de uma educação para as relações étnico-raciais, em que a gente vai tratar disso nas escolas não indígenas. E é muito importante porque, na cabeça de algumas pessoas, e sobretudo de alguns gestores, né, dos sistemas de ensino, a Lei 11.645, juntamente com a 10.639, que alterou o artigo 26A da LDB, onde ele vai trazer a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos afro-brasileiros, africanos e dos povos indígenas nos currículos de todos os estabelecimentos de educação básica. Eles entendem que o tratamento dessa temática do componente indígena só deve ser feito nas escolas indígenas. E não é isso. Justamente, nós queremos que esse conteúdo seja um direito de aprendizagem de todos os brasileiros. Ele deve estar em todos os estabelecimentos de ensino da educação básica do nosso país. Então, tratar a temática indígena não é para ser tratada apenas nas escolas indígenas, é para ser tratada em todas as escolas. Nas escolas indígenas, nós tratamos sim da temática indígena, mas nós tratamos de uma educação escolar indígena que é justamente que se dá nesse diálogo, nessa dialética entre a nossa educação indígena, que é a específica de cada um de nós, né, de cada um dos povos, e em diálogo com a educação nacional, com a educação oficializada, com a educação escolarizada que foi sendo construída historicamente e que compõe o Sistema Nacional de Educação brasileiro. Então,
o que nós queremos com a educação para as relações étnico-raciais? Nós queremos sermos reconhecidos, né? Trazer a presença, a contemporaneidade dos povos indígenas. Nós não somos só indígenas do passado, né? Nós somos indígenas do presente, embora a gente passe, né, por transformações culturais, como qualquer grupo social. Nós queremos que seja reconhecida a nossa contribuição, não só para a formação inicial do que a gente chama de país, Brasil, mas a gente ainda atua nas estruturas dessa sociedade brasileira, formando. Então, nós somos um segmento, parte dessa sociedade brasileira, né? Obviamente que nós temos nossos direitos específicos, né, enquanto cidadãos indígenas, mas também temos direitos específicos e deveres específicos também, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras que somos. Então, essa dupla cidadania, ou essa cidadania plena, como alguns chamam, né? Esse direito, esse dever de sermos indígenas, nos mantermos diferenciados, mas também sermos brasileiros. Então, a gente quer, com essa inclusão da temática indígena na escola, que é diferente da educação escolar indígena, nós queremos questionar as relações de poder. Quando a gente fala, né, da importância e da presença de determinados grupos que foram historicamente excluídos, a exemplo dos negros e dos indígenas, né, não só dos processos educacionais, mas de todo o processo que estrutura, que fundamenta, que sustenta, né, a sociedade brasileira, seja do campo produtivo, seja do campo cultural, seja do campo, por exemplo, das pesquisas, né, da academia. Então, nós queremos questionar as relações de poder, porque nós fomos invisibilizados, tivemos os nossos direitos negados, tivemos os nossos saberes deslegitimados, né? Nós queremos que os nossos conhecimentos, os nossos sistemas de crença sejam reconhecidos, sejam valorizados, né, nesse diálogo intercultural como nós propomos. Então, nós sonhamos, né, com que todas as escolas, e aqui a gente trata especialmente de escola, obviamente que a gente quer que todas as instituições, né, que compõem, que conformam a nossa sociedade, elas sejam interculturais nesse sentido. Mas aqui eu trato especialmente da escola. Essa educação intercultural, ela não é uma benesse para negros e para indígenas, por exemplo, ou outros segmentos sociais, culturais, não. Ela é algo que é para o bem comum de todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm o direito a conhecerem outras histórias, outros modos de vida, outros modos de ser e de estar no mundo, de compreender como se organiza o mundo, né? Então, é um direito das pessoas terem o conhecimento dessas histórias, dessas culturas. Então, nesse aspecto é que nós queremos que as escolas todas sejam interculturais. E é através justamente dessa obrigatoriedade imposta pela LDB que nós queremos que seja obedecida, né, levada ao pé da letra, que ela não seja uma letra morta, digamos assim, que não tenha nenhuma validade, que não seja implementada na prática através dos nossos currículos escolares. Nós queremos a nossa presença, e aí a nossa presença, tanto no que se refere ao reconhecimento das nossas contribuições, dos nossos saberes, como especialmente das nossas presenças físicas, né? Então, nós também temos e queremos indígenas, não só nas escolas indígenas, mas também a presença física, né, com seus corpos, com as suas identidades, ocupando os espaços dessas outras escolas, das escolas não indígenas. Da mesma forma, a população negra, de modo geral, que tem, por exemplo, no seu segmento organizacional, os quilombolas, eles têm escolas específicas, mas também eles querem e têm o direito de estar em outras escolas que não, especialmente as escolas quilombolas.
Então, esse reconhecimento é tanto do valor histórico, político, econômico, cultural, que as nossas presenças, que a nossa força de trabalho, que os nossos modos de ser Estado no mundo, né, contribuíram para a cultura brasileira, para a formação da sociedade brasileira, nós também queremos ser reconhecidos enquanto corpos negros, corpos indígenas, né? Pessoas indígenas com direitos específicos e diferenciados, mas também pessoas indígenas que somos cidadãos brasileiros nesse processo. Nesse aspecto, o vídeo traz muitas imagens, né, a respeito de como é que as pessoas, como é que a sociedade brasileira nos enxerga, né? É comum que, ao se referir aos povos indígenas, é como se fossem um todo homogêneo, um todo não diferenciado. E como a gente já informou, né, o censo do IBGE de 2010 deu conta da existência de 305 etnias. Essas 305 etnias são 305 povos, são 305 microsociedades, né, em que tem seus sistemas de poder, seus sistemas de saber, seus sistemas de produção, muitos deles com línguas diferentes, alguns deles são multilingües, falam 4, 5 línguas, alguns deles, e aí a gente tem um número significativo, nem falam a língua portuguesa, alguns deles ainda foram apenas identificadas as suas presenças, mas ainda não estão constituídos, ainda não estão registrados enquanto grupos societários, né, que são os indígenas isolados, como a gente chama. Nós temos, então, que é preciso reconhecer que somos potiguara, que somos calabaça, que somos tapeba, que somos pitaguari, porque é importante essa distinção dentro, obviamente, dessa categoria indígena, né, que nós temos, sim, pontos em comum, mas nós temos pontos diferenciados, né? Como eu falei, a escola para cada um destes povos, ela vai assumir um papel, ela vai assumir uma função social para os nossos projetos de vida, para os nossos projetos de bem viver. Nós também queremos, né, que nós indígenas, né, não sejamos reconhecidos, como eu disse, como seres do passado, que hoje não existe mais. E a gente sabe que quando a gente nega a existência de determinados grupos sociais, é porque quem nega está querendo tirar direito. E nesses tempos de retrocesso, como o João Paulo falou, nesses tempos de retiradas de direito específico, não é? É importante que a gente não caia nessa armadilha de negar a existência dessas diferentes presenças. É importante que a gente reconheça, né, a existência desses diferentes segmentos que compõem a nossa sociedade brasileira. É importante a gente reconheça que somos sujeitos de direitos específicos. Somos sujeitos em que a gente se coloca no mundo porque nós temos, né, essas nossas especificidades. Né? Como eu falei, cada um de nós, cada povo, né, desses 305 etnias, desses 305 grupos, representamos sistemas de conhecimento, sistemas políticos específicos. Então, não é verdade que entre nós, povos indígenas, não tem uma espiritualidade ou uma religiosidade no sentido mais amplo do termo. Porque tanto nós somos, né, conservamos algumas das nossas estruturas milenares, como nós estamos em contato com o entorno, né? Então, tem muitos indígenas que são católicos, que são protestantes, mas que não abandonam os seus rituais, né? Seus rituais, no caso de nós indígenas aqui do Nordeste, nós temos ainda nossas práticas de cura, parteiras, rezendeiras ou rezadeiras que cuidam dos nossos corpos, por exemplo. Nós temos os pajé, que nos ajudam, que são nossos guias espirituais e também cuidam da saúde
física e espiritual dos nossos corpos. Mas nós também temos acesso, quando temos, à saúde ocidental, à medicina ocidental. Então, nós também procuramos os médicos, nós também vamos aos hospitais, tomamos vacina, acreditamos na vacina. Então, nesse aspecto, é que é importante o tratamento da temática indígena dentro dos currículos. Muitas vezes, determinada escola está situada em um município que tem uma presença indígena fortíssima, ou está próximo de um outro município que tem uma comunidade indígena, e aí priva o aluno de saber sobre aquele povo. Isso é uma retirada de direito, isso é uma negação de direito. A gente tem aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, negar essa presença, negar o conhecimento dessas outras histórias, dessas outras culturas para os estudantes é, de fato, uma agressão, é, de fato, uma retirada de direito, uma privação de direito. Então, nesse aspecto, querido João Paulo, eu queria ficar por aqui, lembrando, mais uma vez, que nós temos esses dois processos, os nossos processos escolarizados, de educação escolar diferenciada que ocorrem nas escolas indígenas, nessas mais de 3.000 escolas indígenas que existem em todo o país. Aqui no Ceará nós temos um número significativo também de escolas. Então, e também temos os processos em que é ensinada a temática histórica e cultura dos povos indígenas, por força aí da determinação da LDB. E aí nós temos alguns materiais que são disponíveis, a gente teve uma época em que nós tivemos uma produção farta desse material, sobretudo por meio dos núcleos dos núcleos brasileiros de estudos indígenas, dos estudos afro-brasileiros nas universidades, os chamados NEABIs, que produziram tanto material específico, como material impresso, como também produziram momentos de formação para os estudantes daquela instituição de ensino superior, como também para a sociedade de modo geral. Nós também tivemos as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, que as diretrizes que vão tratar o que nós acreditamos que vai nos ajudar na construção de uma sociedade democraticamente racial, de uma sociedade antirracista, que são as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Mas foi bem mais tarde, nós também tiramos orientações para o ensino da história e da cultura dos povos indígenas. Então, é sobre esses pontos aqui que eu fico por aqui, João Paulo, para que a gente consiga dialogar. Então, muito obrigada e aguardo aqui as intervenções, as interações que porventura apareçam. Muito obrigado, Rita, pela sua fala, uma fala potente, que traz diversos elementos para a gente pensar, pensar em educação indígena, em educação quilombola, significa justamente, pela sua fala, situar processos educativos próprios de um povo, que diante de suas demandas, de suas necessidades, elaboram seus próprios mecanismos de construção e de transmissão de conhecimentos. E isso está relacionado às formas consideradas tradicionais de visão do mundo, estão ligadas às especificidades culturais, à cosmovisão de cada grupo que realiza o seu processo de construção do conhecimento. E essa diferenciação é necessária para que possamos compreender as diferentes lutas por educação dos povos negros e indígenas brasileiros, ora nos territórios tradicionais, ora nos centros urbanos, disputando em ambos os espaços memórias, histórias, epistemes, corpos, capacidades de autogestão e de elaboração e de expressão de suas soberanias intelectuais. E aí você, Rita, é uma grande referência, uma grande intelectual indígena, E para
para encerrar, para não tomar tempo, para a gente ouvir a nossa outra palestrante, eu queria trazer algumas questões para a gente já, né, iniciar o debate. Né? Diante da sua exposição, quais são os desafios que são lançados para as instituições escolares quando os grupos que foram historicamente escravizados, saqueados, invisibilizados, silenciados, objetificados, né, pelas ciências, excluídos, podemos dizer assim, dos projetos de sociedade, passam a entrar pela porta da frente na condição de pesquisadores, de intelectuais, de estudantes, de docentes. Né? Qual o peso disso? E quais são os possíveis impactos nas identidades, nas memórias, nas interpretações sociais, na produção e contranarrativas com outros personagens, com outras metodologias e abordagens a partir desse sujeito, né, indígena, afro-brasileiro, pesquisador, professor, né, e que está construindo outras epistemes, outros processos de construção do conhecimento. Eu acho que sua fala, né, é potente por isso, porque nos traz justamente essa possibilidade de pensar, né, o que a gente chama hoje, né, desse giro decolonial, nessa outra possibilidade de construir um saber fazer coletivo e que pensa, né, em outras possibilidades, inclusive de sociedade, que não essa que está destruindo e colocando em risco a nossa própria humanidade. E acho que nesse momento a gente tem muito que aprender com os povos originários. Então, eu vou ficando por aqui para a gente ouvir a nossa outra palestrante, né, e logo mais a gente volta para o debate, Rita. E aí eu passo a palavra para o professor Nilson. É com você, Nilson. Opa, desculpa, o microfone eu achei que já tivesse liberado, né? Então, vou voltar aqui e fazer meus agradecimentos também à professora Rita Potiguara, a quem eu sempre tive grande referência, né? Por também atuar como docente na FAEC, no campus de Crateús, onde ela se graduou e teve uma passagem brilhante por lá, e onde é relembrada por professores, com destaque aqui pela professora Elda. Quero destacar também a presença aqui de pessoas que estão acompanhando, né, pessoas queridas aqui, como a professora Jaqueline, o colega Martineus, a professora Paula Monte, a professora Lúcia Helena Grigeiro e a minha querida Andréa Rocha. Eu acho que o João toca num assim, há muito tempo, talvez antes mesmo da gente entender como necessária para a educação, que é uma educação decolonial. Né? Essa mesa busca ressaltar um dos pilares da pedagogia ecossistêmica, que é a formação de seres humanos com atuação socialmente igualitária. O cuidar de si, o cuidar do outro e do planeta perpassa pelo respeito aos povos originários, seus conhecimentos, tradições e cultura. A pedagogia ecossistêmica tem como fundamento a educação que promove a internalização dos valores e dos direitos humanos, da solidariedade, do respeito e da fraternidade. Portanto, na teia curricular, práticas educativas e nos materiais pedagógicos exercitam-se uma educação antirracista e antimachista. Esses enfrentamentos, mais do que nunca, precisam ser enaltecidos no currículo escolar, dado o que temos vivenciado nos últimos tempos. Então, para não me demorar, eu fico aqui com a honra de apresentar a professora doutora Vera Rodrigues, professora da Unilab, do programa de pós-graduação em Antropologia da UFC, Unilab, professora
no curso de especialização, no seminário especializado O Brasil Contemporâneo sob a ótica dos pensadores negros, o que temos a dizer sobre democracia, fascismo e racismo. Promovido pelo Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americano da Universidade de Harvard. Coordenador do projeto de extensão Mulheres Negras Existem, processo formativo, teórico-político para mulheres negras. Membro do Comitê de Antropólogas Negras e Negros da ABN, Associação Brasileira de Antropologia. Diretora de áreas acadêmicas da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. É com grande honra, então, professora Vera, que eu passo a palavra à senhora. Muito grata, meu caro, meu boa noite a todas, todos e todes. Eu agradeço a oportunidade de diálogo nesse primeiro Fórum Internacional de Pedagogia Ecossistêmica. Cumprimento aos colegas da mesa, especialmente a professora Rita Potiguara, a qual tive o prazer de ouvir agora, e sem dúvida é um aprendizado ouvi-la, uma troca muito bem-vinda. A professora também Carolina Leal, bem como aos colegas João Paulo Teixeira e também Nelson Cardoso, e aos intérpretes que estão aqui nos auxiliando neste momento, Irabson Souza e Alana Oliveira. Grata por este momento, que eu espero que seja bem-vindo para todos nós, fazermos um diálogo sobre um tema, né, que nos é muito caro. Bem, me coube, neste momento, trazer para todos o tema de educação antirracista e feminista. Olha, eu diria que eu poderia até fazer um adendo a esse título, Educação Antirracista e Feminista, mas em que contexto? Em que contexto de vida, de sociedade, nós estamos falando sobre isso? E o que isso implica? Quais os desafios envolvidos? Eu diria a vocês que a primeira coisa que me faz pensar sobre o tema é como nós levarmos a cabo, ou seja, efetivamente, uma educação antirracista e feminista em um país racista e misógino. O Atlas da Violência, todos os dados que nós temos sobre como vidas negras não importam, vidas de mulheres negras não importam, estão aí para nos desafiar a pensar nisso. Da mesma forma, eu penso como trabalhar com uma educação antirracista e feminista em um contexto de negacionismo, em que rejeita-se a ciência e coloca-se a educação como algo para poucos. Tem mais. E, por fim, como trabalhar com uma educação antirracista e feminista em um país em que os discursos de ódio fazem de nós, professores e professoras, sermos desvalorizados e desrespeitados em nosso ofício. Vocês podem se perguntar, bom, diante disso, o que fazer? Eu penso que há um ponto nessa curva que nós podemos pegar. Primeira coisa, gente, é termos noção de onde nós estamos pisando, ou, se preferirem, análise de conjuntura. O que eu acabei de fazer, situando um pouco o contexto em que eu estou enxergando como o contexto em que se insere uma pauta de educação antirracista e feminista, por mais duro que seja dizer isso, é esse. É o contexto do racismo, é o contexto da misoginia, é o contexto do discurso de ódio, é o contexto do negacionismo. É isso que nós temos pela frente para ser enfrentado. Nesse sentido, quais são esses pontos que eu estou dizendo na curva para tentarmos enfrentar isso?
Eu sou uma mulher do tipo que acredita que é preciso enfrentar as coisas. Não adianta cruzar os braços, não adianta chorar, ou se desesperar e deixar de lado o verbo esperançar, por exemplo, que precisa ser posto em prática. A gente precisa colocar as coisas em prática, por mais difíceis que sejam. Então, primeiramente, eu diria que é isso. Uma análise de conjuntura. Onde nós estamos pisando? Segundo, nós precisamos ter conversas afetivas, teóricas e políticas em todos os espaços de educação formal e informal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não partirmos de algo que seja minimamente honesto, ou seja, honesto naquilo que sentimos, você não adianta, por exemplo, você me dar parabéns pelo dia dos professores e das professoras, se lá no fundo, quando você está nas suas conversas de zap, no condomínio, na família, seja o que for, você reclama desses professores que não trabalham, doutrinadores, e lá sei o que mais. Isso se chama hipocrisia. Também não adianta, se você diz que valida, que se importa, que se emociona com uma pauta de educação antirracista e feminista, se, por exemplo, você ouve as palavras da professora Rita Potiguara, ouve por um ouvido, sai pelo outro. Ou então, quando você chega na escola, seja você professor, professora, porque também há, eu diria, as contradições entre nós, gestores, e você simplesmente não coloca em prática aquilo que você diz achar valoroso e importante. Ou ainda, se, por fim, você simplesmente se colocar como acrítico ou apolítico. Ou seja, sou um neutro. E aí eu estou com aquela turma que diz que neutro é shampoo de bebê. Especialmente nos dias de hoje, minha gente. Neutralidade significa conivência com o status quo. Só isso. Porque quando você toma um posicionamento, e eu estou falando muito além da ideia de siglas partidárias, eu estou falando de posicionamentos políticos. Políticos é dentro da ideia das relações de poderes. Se eu tomo um posicionamento em defesa, por exemplo, da educação gratuita, acessível a todos, de qualidade, se eu me nego a achar normal um corte de milhões no investimento em ciência e tecnologia, aí então nós estamos agindo de forma coerente. Aí nós estamos tendo uma conversa minimamente honesta do ponto de vista afetivo, teórico e político. Esse é um outro ponto. Se a gente conseguir convergir nessas duas possibilidades de enfrentamento ao contexto em que estamos vivenciando, ou seja, se nós conseguimos perceber qual terreno nós estamos pisando e de que forma nós nos posicionamos sobre esses três aspectos, afetivos, teóricos e políticos, aí então a gente começa a pensar como agir. E todos nós temos uma possibilidade de ação. Por menor que seja a nossa margem de manobra enquanto sujeitos, porque você pode estar aí do outro lado pensando, o que eu, professor, professora, estudante, ativista, seja o que for, dona de casa, pai, mãe, posso fazer? Pode fazer alguma coisa sim. Pode, nós estamos fazendo. Cada uma de nós que está aqui na noite de hoje, eu acredito, uma noite de sábado, estamos nos encontrando para debater temas tão caros, é porque a gente acha que pode fazer alguma coisa. Senão, não teria sentido estarmos aqui. E é dessa forma que me parece que nós construímos o que eu vou chamar aqui de um alicerce para que possamos avançar naquilo que acreditamos. Temos que ter alguma base comum. E base comum, gente, não significa exatamente que nós vamos apagar as diferenças, as divergências, mas nós vamos ter que construir alguns elementos de consenso e de potência. Porque é essa potência que faz com que a gente não desista.
que a gente esteja na segunda-feira, por exemplo, quando tudo recomeçar, passado o final de semana, sabadou, domingou, mas também vem a segunda-feira. Aí a gente estamos lá. E para quem é professor, professora, sabe que muitas vezes, a maioria das vezes, acho que 99%, não faz muita diferença o final de semana, né? Nós estamos aqui. Mas, enfim, vocês podem também estar pensando assim, olha, é muito bonito isso tudo, afeto, teoria e política juntos, coerência, mas como é que a gente pode tentar colocar isso na prática? Que experiência nós podemos nos pautar um pouco, que eu digo, né, como um modelo, como algo a ser pensado. E aí, por essa razão, é que eu vou compartilhar com vocês uma experiência educacional que eu vivencio há 4 anos já, desde 2018. Que experiência é essa? Que tem tudo a ver com educação antirracista e educação feminista. Devo dizer que esse feminista é na perspectiva de um feminismo negro, de mulheres negras. É uma proposta que está alicerçada na experiência do vivido. Porque não se trata de um entendimento de que eu sou, por exemplo, mulher e negra. Não, eu sou uma mulher negra. Meu ponto de partida é a trajetória coletiva de vida que me formatou. São os meus antepassados. É a partir dessa inspiração, dessa força, dessa historicidade que eu me construo enquanto sujeito. E se eu me construo enquanto sujeito, eu não me desconstruo na sala de aula. Eu continuo a mesma Vera Rodrigues, filha, neta, bisneta, de mulheres negras, com uma história a ser minimamente respeitada, a começar por mim. Então é por isso que em 2018, isso entre outras coisas, que em 2018 eu passei a coordenar aqui em Fortaleza um curso de extensão. Esse curso se chama Mulheres Negras Resistem, processo formativo, teórico e político para mulheres negras. Eu vou compartilhar, inclusive aqui com vocês, o link do e-book lançado em 2020 sobre o nosso projeto, para quem tiver interesse em saber um pouco mais. Se for possível, o apoio técnico aqui do nosso evento, compartilhar nos comentários, para o público em geral, eu agradeço. Eu coloquei agora aqui somente no chat privado. Pois bem, o que acontece em 2018? Vamos por partes. Lembram-se que eu falei dos pontos, né? Na curva. Análise de conjuntura. 2018. Março de 2018. Uma mulher negra é assassinada. De que mulher negra estou falando? Marielle Franco. O assassinato de Marielle Franco, ele implicou num sentimento coletivo, especialmente partilhado entre mulheres negras, de que aquele corpo negro que tombou representava muitos outros corpos que já tombaram antes. E que muitas vezes se espera que com a morte se elimine qualquer possibilidade de luta. É aí que a gente quer mostrar que não, por mais doloroso que seja. Na noite em que ela foi executada, eu estava em sala de aula. Quando eu chego em casa, eu fico sabendo do ocorrido, e apesar de não conhecê-la, de não ter nenhuma ligação com ela, eu tinha uma ligação com muitas pessoas que eu vi lamentando a morte dela. Muitas pessoas que foram importantes na minha vida afetiva
teórica e politicamente. E naquela noite eu mal dormi, porque era muita indignação, era muita dor. Só que a partir do dia seguinte, eu já comecei a pensar o que fazer com essa indignação, com essa dor. Porque eu sou desse tipo, eu aprendi, melhor dizendo, a ser assim. Antes, a dor ficava aqui, sabe, entalada na garganta. Agora, qualquer coisa que me incomode, que me provoque sofrimento, eu procuro colocar isso para fora. É assim que nascem meus artigos, minhas palestras, minhas aulas. Também desses momentos. Tem muita coisa que surge, obviamente, de momentos felizes. Muito. Porque também, sinceramente, eu não tenho a menor intenção de fazer da minha vida um martírio. Aliás, eu acho que é obrigação de toda mulher, se for mulher negra, preta e pobre, então aprenda a viver e a sorrir. É necessário, que nunca nos tirem isso. Pois foi pensando um pouco nisso que, naquela semana, eu fui conversar com 2 jovens estudantes negras da Unilab, Ariadne Rios e Mona Lisa da Silva. E eu disse a elas o seguinte: bem, gente, eu estou incomodada com tal situação, eu não paro de pensar o que fazer, e a única coisa que eu sei é que eu preciso fazer alguma coisa a partir de quem eu sou, de onde estou. Eu sou uma professora. Eu estou na universidade pública. Eu estou no Nordeste do Brasil. Eu estou no Ceará. É com essa análise de conjuntura que eu vou tomar como ponto de partida. E não vou tomá-lo só, não quero tomá-lo só, não posso. Eu aprendi que trajetórias coletivas de vida se constroem coletivamente. Por isso eu me somo às minhas, para construir inclusive um projeto de educação. Convidei essas jovens para nós criarmos um projeto que fosse um projeto de formação teórica e política para mulheres negras. E que o fizéssemos acontecer aqui no Ceará, em Fortaleza, num diálogo entre universidade e sociedade. Por isso ele é um curso de extensão. E qual o objetivo? Protagonismo feminino e negro. Ocupação de espaços públicos e privados. Ingresso na pós-graduação. Projetos de intervenção social. Ou seja, pensando nesse contexto, em um Estado em que ainda se ouvia, e ainda se ouve, eu acho que agora com menos força, o discurso de que negros e negras não existem aqui. Um discurso que colocava muitas vezes as mulheres em lugar de subalternidade. Esse projeto veio para dizer: nós existimos e renegamos a subalternidade. Nosso lugar é onde nós quisermos estar. E foi assim que nasceu o projeto Mulheres Negras Existem, em parceria com outras professoras universitárias negras, minhas colegas da Unilab. Também foi fundamental até o momento a parceria da professora Zelma Madeira, acredito conhecida de muitos aqui, professora da UES, gestora pública. Nós somamos esforços, nós, mulheres negras, para criar um projeto para mulheres negras. Ou seja, ele é um projeto de, para e com mulheres negras. Explico. De. Todas as formadoras que atuam no projeto são mulheres negras. Com. Todas as cursistas do projeto são selecionadas enquanto mulheres negras. É um projeto de ação afirmativa. E para. Todo o nosso referencial teórico-político, ou seja, as referências, o conteúdo, obras, autoras, são intelectuais negras. Fazemos isso por entender que se você quer de fato promover alguma mudança social, se você quer de fato pensar uma educação que tenha as bases do antirracismo, primeiro, antirracismo significa que nós vamos minimamente tentar furar o bloqueio do racismo epistêmico. O que é isso?
é aquele racismo que apaga as referências de intelectuais negros e negras da formação escolar, acadêmica da maioria de nós. Como professora em uma universidade pública e professora de pós-graduação, eu já ouvi mais de uma vez que eu fui a primeira professora negra de um jovem, de uma jovem, em toda a sua vida. Então, alguém precisa chegar à pós-graduação para ter uma professora negra? E a gente acha isso normal? Não, não é. Não é normal, não é aceitável. E se também nós queremos pensar numa pauta feminista, vamos valorizar a produção de conhecimento das mulheres. Quantas vezes em sala de aula, e você pode fazer isso na escola, na universidade, no seu grupo de pesquisa, grupo de leitura, quantas vezes você entrega um texto para alguém e esse texto é de uma autora? E as pessoas, quando vão falar, dizem assim, o autor disse isso, o autor... é a autora. Mulheres escrevem, mulheres pensam. Ou seja, nós precisamos, inclusive, reivindicar a nossa humanidade. Agora, imagine mulheres negras. Eu lhes falo com absoluta certeza, sem medo de errar, que ainda se faz necessário, e muito, pautar exatamente assim, mulheres negras. Essa até eu posso dizer para vocês que, no início, eu tinha uma dúvida se um curso na área da educação, se ele ainda faria sentido para mulheres negras jovens, por exemplo. Se não era uma coisa da minha geração ao sentimento de solidão. E quando eu falo de solidão, eu não estou me restringindo a uma ideia de solidão romântica, a ausência de um parceiro, de uma parceira. Eu estou falando daquela solidão que te faz ser a criança no pátio da escola sozinha, porque ninguém quer brincar contigo. Eu estou falando daquela solidão que quando chega a adolescência, tu é a melhor amiga de todo mundo, mas não serve para namorar ninguém. Eu estou falando daquela solidão que quando adulta, tu descobre que tu tem as mesmas qualificações que a tua amiga branca, que a tua colega branca, mas ainda assim tu não é respeitada, tu não é valorizada. Eu estou falando daquela solidão que faz com que você tenha sempre que reiterar o seu espaço. Você tenha sempre que lembrar quem você é, onde você está, qual o seu espaço. Porque algumas vezes simplesmente parece que esquecem que tu existe. E aí a gente precisa fazer isso. A resposta que nós tivemos nesse curso foi que esse sentimento de solidão ainda prevalece na geração atual. Desde 2018, o nosso curso, que tem um processo seletivo anual, lá pelos meses entre janeiro e fevereiro, nós fazemos uma seleção, e temos como perfil mulheres que são estudantes, donas de casa, profissionais liberais, profissionais do mercado informal, ou seja, uma gama de mulheres. E nesse perfil, em todos identificamos esse sentimento. Então, muitas relatam para nós como é bom estarmos juntas, nos vermos, nos tocarmos, lermos o que nós escrevemos, trocarmos. Essa é uma experiência a ser vivenciada. Esse é um processo de educação a ser pensado também. Não estou dizendo que é o único, não estou dizendo que é o melhor, eu estou falando de uma experiência que parte de uma ideia de educação antirracista e feminista negra. E isso se faz necessário, isso tem uma análise de conjuntura que te mostra que tu vives numa sociedade racialmente hierarquizada. O que significa isso? A cor da tua pele é o limite para o acesso a direitos, é o limite, às vezes, entre a vida e a morte. Então é disso que nós estamos falando. Não é mimimi, não é vitimismo, isso é uma coisa chamada realidade social, que eu recomendo que todo mundo tome um banho de vez em quando de realidade social. Digo isso porque também como professora é desesperador. Às vezes, quando tu lê coisas, por exemplo, em redes sociais, o quão raso pode ser a noção
de vida das pessoas, onde elas não conseguem ir além do próprio umbigo. É aquela ideia, por exemplo, da meritocracia, em que se eu alcancei algum lugar de prestígio, sucesso, reconhecimento, eu sou mulher e negra, ou sou indígena, ou sou gay, pronto. Tá tudo resolvido, porque se eu conseguir, todo mundo consegue. É aí que tu tem que ver o quão, eu diria assim, parafraseando Grada Quilomba, que é uma artista e escritora de origem africana, ela vem de São Tomé e Príncipe, Angola, mas ela vai para Portugal durante muito tempo, né, e ela agora está na Alemanha, se não me engano. Ela diz: o Brasil é um exemplo de um projeto colonial de sucesso. Por quê? Porque a gente não sente culpa nem vergonha de nada. A gente não sente culpa nem vergonha da escravidão. A gente não sente culpa nem vergonha da ditadura militar. E se a gente não sente nada disso, só para ilustrar duas feridas sociais, como é que a gente vai ter atitudes que sejam minimamente de rever o que aconteceu? Não estou dizendo que a gente vai mudar o passado, mas a gente pode mudar o presente e o futuro, se a gente quiser. Mas a gente não vai fazer isso fingindo que nada aconteceu. Então, minha gente, a escravidão não foi branda, muito menos o que se passou no Brasil, né, até o momento. O nosso país não tem nada de cordial. Nada de cordial. O que ocorre muitas vezes é uma certa desfaçatez. Uma desfaçatez que faz com que a gente amenize as coisas. Sabe aquilo que às vezes a gente faz na vida da gente, pessoal? Por exemplo, você sabe que algo está ruim na sua vida. Você sabe que alguém já não deveria estar na sua vida, mas tu continua ali? Tu permite ser maltratada? Tu permite ser desrespeitada? Simplesmente porque você se importa mais com as aparências, com o que os outros vão dizer, ou porque te falta coragem para enfrentar a vida? Então a gente precisa vencer isso, né, para dar conta desses espaços. É assim que eu formulo uma ideia de educação antirracista e feminista. Ela tem que dialogar com a realidade social. E diante desse diálogo com a realidade social, o que essa experiência tem mostrado para nós? Quais têm sido os desafios do projeto Mulheres Negras Resistem? Bem, primeiro deles, que é um exercício, na verdade, que eu vou relatar aqui para vocês, é um exercício de uma educação antirracista e feminista. Estou repetindo várias vezes só para pontuar, para vocês não esquecerem. Uma coisa muito simples do cotidiano. As cursistas já ouviram de mim várias vezes uma coisa: mulher negra tem nome e sobrenome. E eu não estou inventando isso, nem sou a criadora dessa frase. Isso se deve a ativistas intelectuais do movimento negro brasileiro, Lélia Gonzalez e Luísa Bairros. Ou seja, aprenda que você é alguém nessa sociedade. Não deixe ser tratada em público como alguém, que normalmente é isso que fazem com negros e negras. É como se a gente não tivesse família, não tivesse história, tu brota do chão, né? Então isso não pode acontecer. Então, primeira lição: nome e sobrenome. Publicamente, nome e sobrenome. E nessa sequência, coisas ainda mais macros, como enfrentar a pandemia. Nós que fizemos um curso presencial fomos para o virtual. Nós podíamos ter cruzado os braços e desistido, mas nós decidimos reforçar os vínculos afetivos, teóricos e políticos. Ou seja, decidimos manter-nos juntas. E tem sido valioso. O nosso curso, que começa todo ano no mês de março, finaliza no mês de novembro, no mês da consciência negra, assim tem se mantido. E hoje, as nossas cursistas, a nossa quarta turma, né, está finalizando a sua formação e finaliza com a autoria de projetos que são compartilhados depois com toda a sociedade. A ideia é publicizar o que nós fazemos. Então, no canal do YouTube da Unilab, em novembro, dia 22, nós estaremos apresentando os projetos. Que projetos são esses?
São projetos de ingresso na pós-graduação, são projetos de intervenção social nas suas comunidades. Vocês podem ver isso melhor, inclusive, no link que eu compartilhei com vocês sobre o nosso e-book, né, que conta a história do projeto. Ou seja, educação antirracista e feminista, ela pode ser feita na universidade, na escola, num curso de extensão, onde você quiser. Ela pode ser feita. E a gente pode aprender com isso. Eu estou aqui compartilhando um aprendizado. Agradeço a todos essa oportunidade de diálogo e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada. O seu microfone está desligado. Eu clico e ele não vai, né? Professora Vera, muito obrigado pelas suas considerações. É uma fala muito instigante, né? Aprofunda questões raciais, aprofunda esse enfrentamento que, às vezes, a gente passa um pano, né, dizendo que está sendo antirracista, mas a senhora toca em pontos muito, muito cruciais que nos levam a refletir sobre as nossas práticas como professoras e professores, mas, sobretudo, como sujeitos, cidadãs e cidadãos, né, no cotidiano aqui, em que convivemos com todas as pessoas de todas as etnias. Eu queria convidar aqui de volta o João, a professora Rita, para que a gente possa dialogar um pouco. Eu anotei algumas perguntas aqui, João, não sei se você fez observação de outras, que eu acho que só as perguntas aqui já dariam uma outra palestra, né? Mas a Aurineide Almeida pergunta: a educação escolar indígena é tão relevante quanto levar essas questões e reflexões para as escolas não indígenas? É urgente desconstruir esse pensamento e essa imagem dos povos indígenas do passado. Os povos indígenas vivem no agora, né? É um comentário que eu acho que abre margem aqui para a gente debater e dialogar. E mais, Juliana SS diz: então, podíamos falar em algum sincretismo em aspecto religioso na atualidade? O João fez algumas provocações de início, né, João? Se você quiser recolocá-las aqui para a professora Vera e para a professora Rita, eu acho que já dá um bom mote aqui para elas responderem e já partirem para as suas considerações finais e para a gente ir encerrando também logo mais a mesa. Bom, nossa, professora Vera, fiquei arrepiado. Que potência também a sua fala, trouxe muitas questões, né, interessantes para o debate, né? E uma delas é como lidar com essas diferentes formas de construção do conhecimento, né? Especialmente trabalhos com populações indígenas, afro-brasileiras, como praticar e experienciar metodologias de pesquisas menos excludentes e mais responsáveis perante essas populações, né, que durante muito tempo permaneceram relegadas a objeto de pesquisa e a não sujeitos ativos na construção de um conhecimento. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo desde ontem, né, que, na verdade, trata-se de criar uma nova relação no processo de construção do conhecimento, né, trazendo para a nossa praxis uma postura mais reflexiva, inclusiva, de engajamento ético, político e social. Né? Eu acho que tuas palavras trazem muito, muito disso, né, desse engajamento, né, de compreender justamente essa diversidade de perspectiva, né, forjada na resistência, na luta, na experiência social de cada um. E as questões que eu havia trazido a princípio justamente tratam disso, né? A primeira delas é quais são os desafios que são lançados para essas instituições escolares quando esses grupos que foram historicamente escravizados, né, invisibilizados, silenciados, entram pela porta da frente na condição de docentes,
de pesquisadores, de estudantes, né? Qual o impacto disso, né? E o impacto disso na construção de novas identidades, de novas memórias e interpretações sociais, né? Na construção dessas contranarrativas, com novas metodologias e abordagens, como tão bem colocou tanto você quanto a Rita. Eu acho que essas questões também já podemos iniciar, né? Porque já estou vendo aqui que tem no chat outras perguntas. Então, passo a bola e a gente já pode ir para as perguntas do chat. Tem uma pergunta aqui, professora Vera, não sei se a gente responde por bloco, da Helena Rocha, perguntando: professora Vera, como acontece esse trato no combate ao epistemicídio acadêmico com seus orientandos e orientandas? Poderia citar algum exemplo? É uma outra questão colocada. Então, passamos a palavra para a professora Rita, para a professora Vera, caso queiram comentar. Acho que começa pela professora Rita, né? Porque eu fui a última a falar, então acho que a professora Rita pode começar a responder e eu na sequência, se assim estiver bom. Então, não teve no chat uma pergunta diretamente para a minha temática, né? A não ser uma consideração que foi feita aí pela colega, mas João Paulo aqui nos traz algumas provocações, né, a respeito dos desafios, a respeito das perspectivas que a gente tem, com todo, na verdade, com toda esse movimento, eu gosto de chamar assim, né, um movimento de resistência, um movimento de luta, que é trabalhar com a educação para as relações étnico-raciais, que é implementar uma educação antirracista, que é tratar da história da cultura dos afro-brasileiros, africanos e indígenas nas nossas escolas, né? Eu acho que eu queria colocar nesses termos toda essa temática. Então, nós temos alguns desafios, sobretudo quando João Paulo fala, quando esses outros sujeitos conseguem adentrar esses espaços que foram institucionalmente, culturalmente, politicamente formatados para deixá-los de fora, né? Tanto nas suas presenças físicas, né, corporalmente, né, quanto nas suas presenças por meio, através, por exemplo, das narrativas curriculares, por meio, por exemplo, do material didático, do material paradidático que circula, ainda, né, nas nossas produções acadêmicas, né, a gente, óbvio, que a gente já tem, né, uma guinada, né, um outro giro em que a gente está trazendo essas outras histórias, esses outros sujeitos, né, para a cena pública, para a cena acadêmica, para a cena cultural, mas ainda o que prevalece são as grandes narrativas, né, aquelas que, sobretudo, que vão tratar de invisibilizar, de negar essas presenças. Então, como desafios, né, nós temos ainda, né, e aí a gente tem que reconhecer, né, a queridíssima Vera foi muito feliz quando ela chama a importância da gente pensar no contexto, na realidade, né, um banho de realidade, um choque de realidade, né? A gente não pode negar, não pode esquecer que nós somos parte, somos formados por essa sociedade que é estruturalmente racista. Então, da mesma forma, são as nossas instituições. Por mais que a Unilab, a UFC, a UES, os institutos federais tenham os núcleos de pesquisa, que tenham professores, pesquisadores que sejam militantes, engajados, né, nessa temática, e, em algumas delas, né, intelectuais negros, como a nossa querida professora Vera, né, que é professora, pesquisadora, é uma intelectual negra, está lá nesse ambiente formal, mas ainda é muito pouco. Né? A gente conta nos dedos de uma das mãos, quando a gente pensa aqui no contexto das nossas instituições, né, da rede federal. Indígena, nós temos 3 indígenas nas universidades no Brasil, o Edson Caiapó, o Gessen Baniwa, alguns atuando por meio de contratos temporais, mas não são efetivos. Né? Então, do ponto de vista de intelectuais
assumindo essas funções estratégicas de docente, de pesquisadores, ainda somos poucos, não é? E a gente quer romper com tudo isso, porque também faz parte, é uma das nossas potências, né? Uma das nossas necessidades, porque a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Então, se a gente reconhece que somos uma sociedade racista, que fomos formados, né, que nós somos racistas, nós somos educados para isso. Não é que a pessoa é ruim, não é na questão de moral, é porque ela foi formada, ela foi educada para ser racista, não é? Foi formada para desrespeitar, não reconhecer, deslegitimar, né, esses outros coletivos, essas outras pessoas, esses outros segmentos sociais. Então, quando a gente reconhece isso, a gente tem que se auto-reconhecer, né? Reconhecer que estamos numa sociedade estruturada no racismo, que as nossas instituições são partes desse contexto, portanto, tem toda uma estrutura sistêmica, né? Tem toda uma relação de poder racista, né? E que nós mesmos somos racistas, a gente tem que se reconhecer nisso, porque quando a gente se reconhece racista, a gente vai tentar desmantelar, desestruturar essas estruturas racistas. A gente vai procurar, no caso, se formar para não sermos racistas, não é? Então, um dos desafios é esse, é ter esse reconhecimento, né? As pessoas que não são negros nem indígenas, que não tiveram seus processos identitários usurpados, negados, etc., por exemplo, a identidade branca, eles não se questionam, né, qual é o papel do branco, porque se eles estão numa relação de hierarquia, em que historicamente foram considerados os superiores, né, para que vão pensar na sua identidade, qual é o papel do branco? Eles não pensam sobre isso. Então, portanto, eles não vão também se reconhecer como racistas. Uns se reconhecem, infelizmente, abertamente, o que é muito complexo, e a gente está vendo isso nesse processo de recrudescimento agora de relações antidemocráticas no nosso país, né? Que as pessoas estão se achando muito à vontade para expressar, inclusive, não são pessoas comuns, são agentes públicos, né? São agentes que é para representar o Estado democrático de direito, mas se acha, né, no direito de expressar o seu racismo dentro de uma instituição que é de Estado, não é? Nós temos diferentes desafios, né? Desafios da pouca circulação ainda das nossas produções, né? Dos intelectuais indígenas, dos intelectuais negros, de intelectuais que estão nessa virada, né, aí de contar outras histórias, trazer novos sujeitos para a cena pública. Nós temos também, e aí pensando especialmente no contexto das escolas de educação básica, os processos de formação de professores ainda não estão estruturados, não se estruturaram para formar para essa educação, para as relações étnico-raciais. A estrutura dos cursos de formação de professores. Muitos cursos de pedagogia, por exemplo, ainda não tiveram seus PPP, seus projetos pedagógicos reformulados para incluir essa temática no seu projeto curricular, no seu desenho curricular. Ainda tem dificuldade de acesso a materiais didáticos, né? Embora a gente tenha alguns livros, né, vídeo, uma produção de vídeo, que é justamente por um fruto dessas pesquisas, né, nos últimos tempos, né, mas elas circulam um pouco, elas chegam um pouco à escola de educação básica, elas chegam um pouco, né, e temos, né, e aí, infelizmente, isso, a gente tem, e aí eu pude acompanhar na condição de gestora da SECADI, né, da extinta Secretaria da Diversidade e da Inclusão do Ministério da Educação, que foi extinta, né, em 2019, nos primeiros dias do governo Jair Bolsonaro. Deixa o seu recado, né, extinguiu a SECADI como a primeira ação, né,
pude acompanhar, né, denúncias de alunos, de professores, em que o corpo gestor da escola perseguia os professores que queriam implementar a educação para as relações étnico-raciais, porque esses professores eram macumbeiros, porque queriam só falar de escravo, porque queriam trazer coisa de negro para dentro, porque queriam falar de indígenas. Agora nós tivemos o caso de uma indígena Mura, lá em Rondônia, que a direção da escola devolveu ela para a Secretaria de Educação, colocou ela fora da escola, tirou o contrato dela, porque ela queria tratar da temática da história da cultura dos povos indígenas. Ainda hoje a gente tem isso, né? Então, a gente tem, de fato, essas resistências ainda, e a gente tem que falar disso, a gente tem que admitir isso, né? A gente não pode ficar passando o pano para esses racistas, né? A gente não pode passar o pano para eles, e tem que falar sobre isso abertamente, que é para a gente poder, a partir do momento em que a gente se reconhece, detecta esses problemas, a gente procura enfrentar. Agora, é claro, temos também muitas perspectivas. E aí, essas organizações dos movimentos sociais, né? Grupo de pesquisadores negros, grupo de estudantes indígenas e quilombolas, grupo de pesquisadores que querem e que associam, né, que tomam a sua profissão, como a nossa querida Vera aqui, um exemplo disso, que é aqui maravilhada com o projeto que ela aqui nos relatou. Né? Então, a gente tem muitas esperanças do verbo esperançar, né, para que a gente possa compartilhar em outras conversas. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Bem, buscando responder as perguntas que foram feitas em termos de impacto, né? Eu diria, João Paulo, há um impacto fortemente na agenda de pesquisa. São os estudantes indígenas, negros e quilombolas que estão demandando mudanças nos projetos pedagógicos de curso, nas emendas das disciplinas, ou seja, é aí que nós vemos também, e aí eu também faço uma resposta à pergunta seguinte, o combate ao epistemicídio acadêmico. Porque isso faz com que professores e professoras tenham que minimamente se mexer, meu povo. Não dá para dizer simplesmente, eu não tive formação para isso, estude. Nós não podemos entrar na sala de aula sem estudar. Conversa é essa. Eu sei que a maioria não teve. E eu acho isso assustador. Eu que tenho participado de bancas em outros cursos fora da minha área, eu fico preocupada. Porque, às vezes, o professor, coitado, ele acha que cabe só um ato de boa vontade. Na minha disciplina de história, lá história da África, que muitas vezes não passa do momento da escravidão, e não atualiza nada, não discute nada, não se compromete, e aí fica apavorado, que eu já vi isso, gente, eu estou só relatando assim, no ar, coisinhas, entendeu? A gente tem que ir à luta. Então, eu diria que esse impacto, é aí que a gente começa a mudança. Então, por exemplo, quando tem um curso, dando um recadinho, chamado Vozes Negras da Antropologia, está disponível no YouTube. Ele é um curso feito por um professor, o professor Messias Basques, que depois de ser instigado por alunos que disseram, por que a gente não lê antropólogos negros e negros? Não existem? Não existem historiadores e historiadoras negros e negras? Eu preciso brigar para falar do Clóvis Moura? Ou falar da Beatriz Nascimento? Tem gente que se formou, gente. Eu tenho um aluno graduado em História que foi conhecer Beatriz Nascimento, a historiadora Beatriz Nascimento, na Unilab, numa segunda graduação, porque no curso de História dele nunca teve. Ah, surpresa? Não. Isso se chama racismo acadêmico. E é aí que a gente entra para contrabalançar o jogo. Então, eu diria que o impacto está aí, meu cara, é o povo chegando e demandando. Essa é uma questão que está ligada às ações afirmativas. A ação afirmativa traz esse tipo de impacto. E nós estamos aí para acolher, né, quando nos situamos, obviamente, no viés da luta antirracista. A pergunta que me foi feita sobre orientandos e orientandas, como eu enfrento o epistemicídio acadêmico, eu diria que não só com eles, mas também com bolsistas, estudantes, de duas formas. Primeira pergunta, o que é que te move? Tu não pode fazer uma pesquisa sobre alguma coisa que não faz sentido na tua vida.
Comece a se respeitar a sua trajetória e dos seus para começo de conversa. Esse é um ponto. Segundo, eu já inicio minhas disciplinas dizendo o seguinte: preparem-se, vocês vão ler um bando de nega véia e nego velho que vocês não conheciam ainda, mas vão ler. Aqui está a ementa da disciplina, aqui estão os textos. Bom trabalho. Simples assim. E aí começa a trabalhar. A gente não tem muito mistério, gente. Não tem. E para isso, o que eu faço? Vocês acham que eu sei tudo? Não, eu não sei tudo. Eu vou pesquisar, eu vou estudar. Está vendo essas caixinhas aqui atrás? Livros? Chama-se munição. É assim que a gente faz, com munição. A munição do afeto, da teoria e da política. Então é assim que a gente segue. E aí, para a gente seguir, eu vou deixar aqui, compartilhar aqui no chat privado, caso alguém tenha maiores interesses no projeto Mulheres Negras Existem, eu vou deixar o Instagram do projeto e o meu Instagram, tá bom? Que aí a gente se acha por aí. Vou só colocar aqui, aí peço a gentileza dos colegas compartilhar no chat público, tá bem? Que a gente tem que, inclusive, cuidar da gente. Eu estou sempre dizendo para a negrada. Está esperando o quê? Que branco racista faça a sua parte. Professora Rita, nós agradecemos aqui esse momento profundo, potente, instigante, provocante, mas, sobretudo, necessário, como nenhum outro tempo. Né? Eu convido aqui a todas e a todos também para continuar aqui na pedagogia, no Fórum da Pedagogia Sistêmica. Nós temos ainda a última mesa. Eu passo a palavra para o João, se ele quiser fazer mais alguma consideração, para a Carol fazer o seu encerramento. Muito obrigado pela noite de hoje. Não, só agradecer à professora Vera, à professora Rita, por nos brindar com palavras tão maravilhosas na noite de hoje. Que sábado potente. Muito obrigado, gente. Obrigado, Nilson. É com você, Carol. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi maravilhosa essa mesa. Agradecer à professora Rita Potiguara, à professora Vera Rodrigues, ao João e ao Nilson, que conduziram tão bem essa mesa. E dizer que realmente ainda não acabou. Nós temos a última mesa iniciando em instantes, com o tema de missão social e política da pedagogia ecossistêmica. Então, a gente vai finalizar agora esse link e no nosso chat você já encontra o link para a próxima mesa. Até já!